Ser gravado, Lucas? Fechou. Boa noite, galera. Mais uma vez, eu estou tendo um certo problema com a minha câmera e não vai ser possível a gente iniciar a aula com a câmera. Hoje vocês não vão ver o meu rostinho. Mas eu sou o professor Henrique e a gente vai estudar hoje um tanto sobre a ética moderna, ou a gente também pode chamar de filosofia da moral, ok? Nós selecionamos, eu e a Simone, a gente fez uma analogia bem interessante, que a gente vai usar uma moeda, ok? Como analogia dessas duas ideias. A gente vai entender um pouco o ponto de vista de John Rawls, ok? Que foi um filósofo norte-americano que tinha uma certa ideia sobre o que seria uma sociedade justa, ok? E a gente também vai comentar sobre as ideias de Robert Nozick, que, por sua vez, ele era a oposição às ideias de John Rawls. Então, por isso que eu falo que a gente vai ter uma moeda aqui. A gente vai ter a cara de John Rawls e a coroa, que vai ser o Robert Nozick. Beleza? Então, vamos começar. Agora, vamos começar de verdade. John Rawls, ele foi um filósofo político norte-americano do século XX, né? Ele nasceu aí em 1921, faleceu em 2002, e ele viveu, cresceu num âmbito, num nível social assim bem baixo, né? Ele presenciava uma desigualdade social muito grande. E uma coisa que é interessante dizer é que, gente, nós estamos agora falando sobre o século XX, ok? A gente está falando aí de 1970, 1980, que é mais ou menos quando o John Rawls ele vai publicar os seus livros, né? E Robert Nozick, na oposição, que eu me lembro, ele vai publicar seu livro em 1974, tá? Mas, enfim, John Rawls, ele viveu nesse ambiente totalmente desigual, né? Ele viveu nesse ambiente de forte desigualdade e ele pretendia, de alguma forma, mudar esse sistema, né? Ele pretendia, de alguma forma, achar uma escapatória onde todos os cidadãos, todos os indivíduos de uma sociedade fossem considerados igualitários, ok? Tivessem as mesmas oportunidades. John Rawls ele vai falar o seguinte, a gente vai ver isso no próximo slide. John Rawls ele vai falar que a desigualdade ela existe por natureza, ok? A desigualdade ela existe, querendo ou não, ela é presente na maior parte das sociedades que a gente conhece, né? Todo o sistema que a gente vai conhecer como sociedade. E John Rawls ele vai falar que existe uma diferença entre desigualdades, que é a desigualdade controlada, que ele vai dizer que é uma desigualdade positiva, a gente já vai discutir isso mais para frente, e a desigualdade extrema, que ele vai falar que é a desigualdade que a gente presencia hoje em dia e a desigualdade que a gente tem que arranjar uma forma, uma escapatória para essa desigualdade. A desigualdade extrema, John Rawls, ele vai falar que ela é uma grande potencializadora da violência. A desigualdade extrema, ela vai desencadear inveja, a desigualdade extrema, ela vai desencadear a frustração nos indivíduos, né? Que é aquela desigualdade onde um indivíduo ele é imposto, né, como a gente conhece na loteria da vida, ele é imposto a nascer, a viver e a crescer em um ambiente de desigualdade, e ele não pode fazer nada para mudar isso, entendeu? A desigualdade extrema aqui, John Rawls ele vai falar que é a desigualdade que a gente mais tem, que a gente mais tem visão, e a desigualdade que a gente deve, de alguma forma, mudá-la, ok? Mais ou menos entendido como que funciona o sistema de desigualdade, essas duas desigualdades, lógico, vamos ter um certo ênfase aqui, porque John Rawls ele vai colocar duas coisas. Existem as regras e existem as exceções. Lógico, não quer dizer que porque você nasceu num ambiente de desigualdade, você vai se tornar uma pessoa ruim, você vai se tornar um ladrão, vai se tornar uma pessoa agressiva, violenta, enfim. Não, isso não é uma regra, ok? Assim como também existe aquelas pessoas que vieram
ambiente de desigualdade e conseguiram, entre aspas, vencer na vida, né? Aquilo também não é uma regra, é uma exceção, ok? A gente presencia a desigualdade extrema com mais realidade, né? A gente presencia isso no nosso dia a dia. E isso é algo que John Rawls ele vai querer mudar, ok? Ficou mais ou menos entendido? John Rawls, então, ele vai propor para a gente o sistema da justiça como equidade, né? Que ele já falou que a desigualdade natural é uma realidade. As pessoas, graças à loteria da vida, nascem em situações precárias, assim como existem também aquelas pessoas que nascem, né, com a bunda virada para a lua, como dizia minha mãe. E aí, John Rawls ele vai falar que a gente deve, de alguma forma, mudar essa realidade. E aí onde John Rawls ele vai entrar com com aquela desigualdade positiva, né? Onde eu falei no slide anterior. A desigualdade positiva, qual que é o fundamento da desigualdade controlada, que é considerada positiva, né? A desigualdade controlada, John Rawls ele vai falar que é o seguinte: é a consciência de classe, é a consciência de que existem classes sociais, existe a classe social alta e existe a classe social baixa. Porém, a desigualdade controlada faz com que essas pessoas de uma classe social baixa possuem ou tenham o mesmo acesso, as mesmas oportunidades que aquela pessoa que nasceu em um cenário de uma sociedade alta também teve, ok? Então, John Rawls ele vai falar o seguinte: a desigualdade ela é uma realidade, mas ela é positiva a partir do momento que ela é controlada. Ou seja, nós não, aqui como eu coloquei, o governo, enquanto justo, ele deve conceber aos indivíduos o direito positivo. A gente também vai discutir sobre isso, o que é o direito positivo e também o que é o direito negativo. Ok? Entenderam mais ou menos como funciona a desigualdade controlada? John Rawls ele vai falar que é necessário que um Estado, que o governo, a qual gerencia uma sociedade, ele vá encontrar meios de propor acesso e propor oportunidades àquelas pessoas que pertencem a uma classe social baixa, para elas terem as mesmas oportunidades que uma pessoa de uma classe social alta. É aquele negócio, por mais que eu esteja aqui numa classe social baixa, eu sei que o Estado, o governo no qual administra a nossa sociedade, ele vai me propor meios para subir no meu patamar social, ok? Então eu vejo um cara lá que tá benzão de vida, eu sei que uma hora ou outra eu vou conseguir estar lá também, porque eu tenho acesso ao, aos meios, ok? Isso é o direito positivo. Isso é a desigualdade controlada que John Rawls ele propõe, né? O que é? Então, calma só um pouquinho. O que é então o direito positivo e o direito negativo? O direito negativo ele é uma, como eu posso dizer, uma consequência do direito positivo. Assim como John Rawls ele vai falar que o governo deve, enquanto administrador de um estado, suprir as necessidades dos menos afortunados, ele deve arranjar um meio, que o meio é através dos impostos, como a gente viu aqui, eu vou voltar, que é através dos impostos auxiliar os menos afortunados, ok? Concebendo o direito positivo. O direito negativo, no caso, seria imposto àquelas pessoas que possuem mais, aquelas pessoas que, no caso, deveriam pagar os impostos, né? Por ter como se diz, um, um alto patamar social, eles acabam tendo direito negativo. O que é o direito negativo? Eu não lembro, acho que eu não coloquei nos slides aqui, mas o direito negativo é o seguinte: o direito negativo é aquele direito
que vai ser relacionada aos direitos invioláveis. O Robert Nozick, ele vai ligar os direitos negativos aos direitos invioláveis, que é o direito de não ser atrapalhado, o direito de conseguir tudo aquilo que ele quer, sem ser atrapalhado por ninguém, e o direito da não coesão, ok? Eu não sou obrigado, e não deveria ser obrigado, a ajudar uma pessoa pelo simples fato dela pertencer a uma classe social inferior do que a minha. Eu pertenço a uma classe social superior e eu ganhei esse mérito, né? É por mérito que eu tô aqui. Então, eu não tenho o direito, eu tenho o direito de não ajudar as pessoas, ok? Esse é o direito negativo, que é a contraproposta do direito positivo. Enquanto a gente tem aquelas pessoas que possuem o direito de ter suas necessidades básicas supridas, a gente também tem as pessoas que têm o direito de não ajudar, ok? Então, o direito positivo, ele vai infligir, ele vai causar como consequência o direito negativo, ok? Aí, entre um extremo e outro, né, nós vamos ter a teoria dos direitos humanos, que, né, é uma teoria válida, é uma, uma realidade que a gente deveria discutir mais, onde cada indivíduo possui o direito e a necessidade básica atendida, ok? A gente tem uma ideia de que todo ser humano, né, enquanto cidadão, deve ter todas as suas necessidades básicas cumpridas, como saúde, como educação, como bem-estar social, ok? E aí John Rawls ele vai falar que em uma sociedade não saudável, né, uma sociedade onde as pessoas não possuem as suas necessidades básicas atendidas, onde é evidente a desigualdade extrema, os cidadãos que não se encaixam nessa sociedade, eles vão ser considerados infratores. Eles vão ser considerados os malfeitores que estão atrapalhando, né, aquelas pessoas da outra classe a desenvolver a sua vida, né, a conseguir os seus méritos, digamos assim, onde a gente viu o direito negativo, o direito positivo. E aí, daí vai surgir aquele sistema de justiça da reparação, né? Que visa reparar um sujeito, reparar um indivíduo, para que ele viva numa sociedade saudável. Até então, a gente tem algumas noções de sociedade, né? De justiça social, que seria justiça à sociedade harmônica, à sociedade utilitária, à sociedade igualitária, sociedade necessária e a meritocrática. Esses são os sistemas de justiça sociais que a gente conhece, né? Então, a partir desse impasse que nós temos, a partir dessa desigualdade extrema que a gente tem, que a gente presencia, é então se criado a justiça reparativa. E assim como a justiça social, a justiça social vai servir para a gente viver numa sociedade, é uma moral, né? Para a gente viver numa sociedade. A justiça da reparação, ela vai reparar os indivíduos que estão fora desse âmbito social, né? Que não se encaixam, como eu falei aqui para vocês, que são aquelas pessoas que sofrem de desigualdade extrema. Daí vai surgir a justiça reparativa, que são elas: a justiça utilitária, né? Que não é necessário causar nenhum mal ao indivíduo que cometeu uma infração, digamos assim, a justiça reparativa, que visa o perdão e o crescimento dos indivíduos, né? A justiça dissuasiva, que é a justiça utilizada pelo governo, que serve mais ou menos como uma punição de aviso. Ela vai servir como uma forma do Estado manter a ordem na sociedade, né? Ó, se tu não seguir as regras, vai acontecer isso daqui para você, ó. Pum. E manda essa, essa justiça dissuasiva, né? E tem a punição ou a reparação retributiva, né? Que visa uma punição proporcional ao indivíduo.
Ou seja, se você cometeu um mal de 10%, você vai pagar 10% do mal que você causou, ok? Em muitas sociedades é comum a gente ver também a pena de morte encaixada como uma pena retributiva, né? Uma pena proporcional. Oi, Simone, chegou? Gente, desculpa interromper. Graças a Deus consegui ter um problema no meu celular, mas tô aí, tá? Vamos lá. Quantos minutos tem aí já teu, hein, Manu, pra mim poder me policiar aqui? Ah, eu nem me liguei nisso, Si. Mas eu já tô Tá, aqui no perfeito. mano. Já já a gente chega lá, beleza? Tá, perfeito, beleza. Mais ou menos isso, galera. A pena de morte. Aí, fechou. Valeu, Lucas. A pena de morte, muitas das vezes, ela também é inclusa no papel da justiça retributiva, beleza? Então, esses são os sistemas de justiça de reparação que nós temos. John Rawls, então, ele vai lançar uma teoria de justiça, né? A teoria da justiça, ele vai desenvolver um experimento onde ele vai tentar desencadear uma espécie de empatia, ok? Segundo John Rawls, é difícil para um indivíduo encarar uma desigualdade como algo que realmente acontece, ok? É difícil para uma pessoa de um patamar social alto desenvolver uma certa empatia, um certo sentimento de justiça, digamos assim, acerca das outras pessoas que vivem numa sociedade inferior, né? Num patamar inferior de uma sociedade. E John Rawls ele vai falar que é muito mais difícil a gente obter uma mudança, é muito mais difícil a gente modificar o sistema social que nós temos depois que um sistema social político já foi infiltrado, que é aquele sistema, aquele senso meritocrático, né? Eu coloquei como senso meritocrático, onde cada um tem a noção de que tem o que tem porque mereceu. Mas muitas das vezes a gente não consegue enxergar aquelas, aquelas duas posições que eu falei mais cedo para vocês, sobre a regra e a exceção, ok? Uh, que não é 100% de certeza que algum indivíduo realmente vai conseguir, mas também não se aplica a todos, ok? E John Rawls ele vai explicar que é muito mais difícil a gente modificar isso depois que um certo senso já foi implantado numa sociedade, ok? Então a gente já tem esse senso de meritocracia e a gente acaba dificultando o processo de mudança, ok? John Rawls, então, ele vai propor a bolha da ignorância. Ele propõe um esquema que funciona da seguinte forma. Imaginemos que antes do nosso nascimento, nós tivéssemos a consciência que nós temos hoje, a consciência de que existe um, um lado bom, um lado ruim, um lado rico, um lado pobre, um lado negro, um lado branco. A gente não pode, a gente não entende isso. Nós somos ignorantes o suficiente para não ver isso. Mas nós sabemos que existem sociedades e nós sabemos o que seria bom para a gente, beleza? Então, vamos lá. Imaginemos que estamos acima do planeta Terra, envolto de uma bolha, envolto de um véu, que não permite a gente ver essas coisas. A gente sabe, com base na nossa consciência, que John Rawls ele pede muito isso, que com base no experimento nós somos conscientes, e nós sabemos o que é necessário, né, para uma para desenvolver uma sociedade boa, uma sociedade justa, uma sociedade equalitária, ok? E aí John Rawls ele vai falar o seguinte: com isso, com esse experimento, a gente vai tentar desenvolver um certo senso de empatia com essas pessoas que não conseguem desenvolver uma certa empatia com os outros membros da sociedade,
ok? Ai, meu Deus, travou aqui. Como que funciona? Mas, enfim, é basicamente isso. Aí passou para Simone. Tá contigo os slides, Simone? Calma, deixa eu ver. Foi. De acordo com o Rawls, a gente saberia qual método, qual forma a gente deve utilizar para construir uma sociedade justa, ok? Só que a gente não faria isso. A gente não consegue fazer isso porque há algum tempo atrás, há uns anos atrás, isso já foi escolhido por outros, né? Então, fica mais difícil com base no senso meritocrático imposto à nossa sociedade e com as dificuldades que nós já temos da escolha feita na época burguesa, né, por quem seria rico, quem seria pobre, a gente fica mais difícil de fazer uma mudar, né, esse sistema. Ai, meu Deus, tá difícil aqui. Eu não tô Oi, conseguindo. Ah, Manu, posso falar? pode sim. Já entrou na sua parte. Tá, Tô te passando a bola, Se, desculpa. já. Capaz, imagina. Não, só para te dizer que eu consegui pegar só o final, tá, pessoal? Desculpa aí, eu tive um problema de navegador na última hora. Meu nome é Simone Marques, para quem já assistiu minhas aulas, eu sou professora aqui do Desafio, junto com o Emanuel. Desculpa mesmo não ter entrado antes, eu estava desesperada com a Eda e com a Leonora ali para a gente tentar resolver, mas conseguimos. E tá todo mundo me ouvindo? Sim, eu pelo menos estou. Tá, eu não estou conseguindo visualizar a tela onde os alunos estão colocando o que estão achando, ou perguntando, ou estão ouvindo, entende? Então, tu vai me dizendo, tá, Henrique? Vou deixar. Eles estão ouvindo, Tá, tá? De boa. perfeito. Começar. Beleza, então. Gente, não consegui ouvir o que o meu colega querido Emanuel falou, mas eu já sei, né? A gente está tratando aí de justiça com a equidade da parte do John Rawls. E eu vou falar de um cara que é um contraponto dele, né? Que vai contrapor a tese, né? Digamos, vai criticar o que o Rawls fala, né? A gente vai falar de Robert Nozick, que é um norte-americano, que ele nasceu em 1938 e morreu em 2002, tá? Esse cara, ele foi um expoente aí da corrente libertária, foi muito importante, né? Porque toda vez que alguém fala sobre justiça com equidade, vai sempre vir alguém para rebater essa justiça e até que ponto ela realmente se pode ser aceita, né? Nos bens sociais, digamos assim. Eu queria dizer para vocês que é um assunto muito, muito, muito além de contemporâneo, muito atual, né, no nosso governo. A gente vive uma justiça muito desigual, então a gente vai falar sobre esse expoente aí, que é um dos grandes expoentes, né, da chamada corrente libertária, que é o Robert Nozick, que, de uma forma, ele tentou passar uma crítica aí ao Rawls, né, que escreveu a questão da justiça com equidade, né, a fair mass, que a gente chama, e o Nozick, quando ele escreveu Estado, Anarquia, Utopia ali, ele, na verdade, vai criticar em 74 tudo isso que o John Rawls falou, tá? O que acontece? Ele tem um posicionamento teórico que vê o mercado como um mecanismo inerentemente justo, né? E que defende, então, a ideia de um Estado mínimo responsável. O Robert Nozick, pessoal, para a gente ter uma coisa bem assim tranquila, digamos assim, quanto a entendimento do qual é o que ele defende, Robert Nozick ele vai defender que o Estado só é legítimo quando o Estado é mínimo ou quando ele minimamente interfere nas questões sociais, tá? Então, para o Nozick, só vai haver realmente justiça se cada indivíduo puder fazer por si. O Estado só vai se envolver quando for questões, por exemplo, de tributos, quando for questões de. Eu vou dar um exemplo bem assim, digamos que óbvio para vocês, de repente. Vida, liberdade, propriedade, não coerção. Se você matou, você vai preso, o Estado interfere. Se você roubou, você tem que ser punido. Se você se propôs a pagar, você tem que pagar. Se você comprou 30 quilos de arroz, você tem que pagar aqueles 30 quilos. E aí, se você não pagou, a justiça vai intervir nisso. Caso contrário, não. Propriedade sobre o seu corpo, sobre os seus direitos. Teve uma época até, o Rawls e o Nozick foram professores, né, de Harvard, e é interessante salientar que o Nozick até ele foi, de uma certa forma, num período assim meio que chamado de esquerdista, mas a gente entende hoje que não,
porque ele até defendia os direitos dos homossexuais por terem direitos sobre o próprio corpo, uma questão interessante de repente, o pessoal saber. Mesmo ele tendo essa questão da utopia e dos sociais, na verdade, não serem tão sociais assim, tá? Então, falando do Nozick, gente, o Estado mínimo é responsável apenas para garantir a propriedade, tá? E os contratos sem responsabilidade social. Diferente do Hayek, que a gente vai ver também depois, quando a gente entrar mais a fundo nessa parte, que ele vai defender o mercado por razões pragmáticas, tá? Consideração realista aí, sem subterfúgios nenhum. Então, como forma de minimizar o risco da tirania, da servidão e tal, né? Que é o que a gente viu lá no tempo do John Locke, tá, pessoal? Então, a defesa do Nozick, pela questão de princípio que o Estado mínimo seria o único capaz de estar garantindo aí os direitos naturais dos indivíduos, tá? Então, o Rawls tinha a questão distributiva que o Emanuel muito bem já salientou aí para vocês, com certeza passou muito tranquilo essa parte, né? Então, ficou muito tranquilo para vocês entenderem essa parte aí do Rawls, porque o Emanuel deve ter dado um show, tenho certeza. E ele auxilia, o John Rawls auxilia os menos favorecidos, desigualdades em favor dos mais fracos. E o Robert Nozick não. Ele vai dizer que o anarquismo ele vem a se tornar um defensor do Estado mínimo, né? Ele vem a dizer que não é justo você trabalhar e ganhar muito mais e ter que dividir esse mais do que você ganha. Ele não conseguia entender a justiça distributiva do Rawls e então ele lançou essa crítica em 74 com a principal obra dele que foi essa obra que é Estado, Anarquia, Estado e Utopia. O Rawls ele era descendente de judeus russos, tá, pessoal? Então, ele estudou muita filosofia analítica, não para pregar ela, mas mais para poder saber como se posicionar em relação a essa política, tá? Em relação à filosofia que foi passado. O Estado moral ele é legítimo, né? Porque a única forma para um Estado totalmente legítimo ou civicamente moral seria aquele que é associado apenas à proteção, que é o que eu falei antes para vocês, né? Então, assim, ó, ele entende que o indivíduo ele desenvolve gastos os quais precisam ser quitados. O Estado não tem dinheiro. O Estado, segundo o Nozick, só é responsável pelas coisas de proteção, né? Que vai ser aquela coisa ali da vida, liberdade, propriedade e a não coerção. Fazer aquilo, né, que você quer, ser livre, assim, como o John Locke já falava, né? E aí esse contratualismo aí dele vai ser inerente ao Estado. Então, ele defendia a igualdade de direitos dos indivíduos, e ele vai estar contrapondo também o utilitarismo. É importante porque isso é questão de bem, tá? O utilitarismo vai estar ali vendo sempre o bem maior de todos os indivíduos, né? E o Nozick vai dizer que não, né? Que você não está no Estado, você não nasceu ali. Que é a questão que provavelmente o Manuel já deve ter falado, né? Do véu da ignorância, onde as pessoas não pedem para nascer onde nasceram e passam por situações que passam, tá? Então, assim, ó, gente, o Robert Nozick, ele foi um grande expoente, onde ele vai falar para vocês por que para ele o Estado só é legítimo quando ele realmente causa o fim em si mesmo, que é aquela questão lá do Kant, né? Que ninguém pode ser sacrificado em favor de outros. Então, o Robert Nozick, ele vai vir com essa teoria do Kant, do Immanuel Kant, né? Que vai dizer que a gente não pode estar trabalhando para outra pessoa, digamos assim. O Estado ele não pode, através de impostos, roubar, né, a propriedade dos outros para dar aos menos favorecidos, que é uma justiça distributiva que, na verdade, o Rawls fala, quem é que vai pagar pelos direitos sociais, né? O Estado não tem dinheiro, então ele usa um indivíduo como recurso para auxiliar um outro indivíduo, né? Então, de uma maneira bem coloquial, digamos assim, eu aqui, a Cissa, meu apelido, né? Eu trabalho e ganho R$ 1.000 por mês, tá? E aí, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem óbvio, assim, tá, pessoal? A gente está vendo uma época que a gente está vendo numa crise de uma pandemia mundial. E hoje, segundo o Nozick, se eu cair num hospital privado e tiver 2 respiradores e eu tiver com Covid-19, segundo a teoria bem explícita do Nozick, né? Se eu não tiver dinheiro para pagar por aquele respirador, aquela pessoa que trabalhou mais e tem mais condições vai poder ficar com o respirador e sobreviver. Eu não. Segundo a teoria do Rawls, essa justiça tem que ser igual. A equidade tem que ser igual para todos. Então, independente do salário que eu tiver, eu vou ter que distribuir para que todo mundo tenha o que nós no Brasil temos, que é o Sistema Único de Saúde. Ou seja, a ajuda é para todos. E já o Nozick vai criticar isso. Ele acha que lazer, luz, água, saneamento tem tudo que ser privatizado. Acho que está um pouquinho claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida,
manda para o Manuel que ele vai me colocar aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar as perguntas de ninguém. Pessoal, então acho que é bem claro essa questão, quem paga pelos direitos sociais, né? Então, vamos supor, eu dei um exemplo bem claro para vocês, a gente vai citar depois no final uma crítica ao filme Poço, da Netflix, eu acho que vocês já devem ter assistido, mas o Nozick, ele é bem, assim, categórico quanto a isso, tá? Enquanto o Rawls defende a justiça distributiva, tá? O Nozick fala que nós temos que trabalhar e só temos que ter direito sobre o que nós pagamos de impostos. Então, o Estado não tem dinheiro, então o Estado não é responsável se eu cair hoje de cama com Covid-19 e morrer, tá bem? É bem exatamente isso que está sendo dito, tá? O Estado não pode dar aos menos favorecidos, né? Aí vem a questão da associação de proteção, ao Estado mínimo, que é a proteção, né? Que aí ele vai só pagar aquela questão que eu falei para vocês no início, que é a força, o roubo, a fraude, né? A exemplo dos contratos, né? Que eu falei que se eu comprar 2 bolsas eu pago, 30 quilos de pago, e aí se eu não pagar, o Estado então vai estar interferindo. Eu tô com um pouquinho de falta de ar, gente, porque eu sofro de rinite, então não deem bola se eu ficar meio ofegante também. Então, se o Estado fizer mais do que isso, né, que é dar o básico, que é proteger, digamos que moralmente, aquele cidadão que for roubado ou lesado, aí ele se torna ilegítimo. Se o Estado pagar, se o Estado distribuir, se o Estado oferecer uma situação de conforto mínima, que é um saneamento, que é luz, que é o básico, essas pessoas, esse Estado não vai estar sendo legítimo, vai estar sendo ilegítimo, tá bem? Previdência social, saúde, educação, na visão de Knowles, que cada um tem que pagar, tá? E a Critical Halls dizendo que o Estado não pode usar um indivíduo para o outro. Aí a gente vai entrar na questão do liberalismo igualitário, né, que tem a teleológica consequência, a reação, que vai ser aquela que eu já falei, ao utilitarismo, né? Aí a gente já vai cair lá naquela parte de John Stuart Mills, vocês podem depois pesquisar também sobre isso, tá bem? Tem a parte do deontológico, onde ele não se preocupa com o fim, mas com as oportunidades, ok? Ele primazia da virtude social, da justiça e do respeito por direitos individuais, que são inegociáveis, né? E aí onde é que está o bem-estar maior, né? Que é aquele que o Rawls tanto fala pra gente, né? Como vai existir esse bem-estar maior, né? Porque, na verdade, não vai existir liberalismo igualitário, na verdade, né? Então, ele procura conjugar a prioridade das liberdades básicas, civis e políticas com a relevância da igualdade de oportunidades e da junção distributiva do Estado. Enquanto que o Rawls, né, que é o Fermés, vai ter como uma instituição básica a sociedade, como um sistema de cooperação, tá? O Estado em que vivemos é ilegítimo. O cidadão deve ter liberdade política, financeira, matrimonial, assim como deve ter também os seus direitos invioláveis intactos. Tanto que ele é a favor dos homossexuais, porque ele acha que os direitos sobre o que ele faz com o corpo dele é somente dele. Se uma mulher quiser se prostituir também, né? Toda ação condiz com o que ela quer. O Estado que cumpre os direitos sociais e humanos é, portanto, imoral e ilegítimo. O Estado não pode interferir nas violações do próprio corpo, tá bem? Isso é a questão do Nozick, né? Aí a gente viu todos os argumentos que o Rawls dá em contraponto a isso. Argumento da propriedade de si e a objeção dos talentos, né, que é a liberdade em sentido moral. Liberdade não é fundamento principal, mas a propriedade de si mesmo. Aí a gente tem a cisão ontológica, né? Então, o Nozick, o que significa ser proprietário, né? Tenho o direito de determinar o que faço com X, unicamente eu. Só eu posso determinar o que eu vou fazer com aquilo. Gente, dentro do aspecto do Robert Nozick, vão ter vários aspectos que vão incluir isso, tá? Vão ter vários aspectos onde você fazer um contraponto com a teoria do John Rawls. Cada vez mais a gente vê nos dias de hoje essa questão. Cada vez mais a gente vê que o John Rawls poderia ser considerado de esquerda e o Nozick totalmente de direita, por ter um posicionamento sem pensar no bem social maior e somente no indivíduo que vai fazer por ele. Para Robert Nozick, é totalmente inviável um Estado se tornar totalmente ilegítimo se ele ajudar pessoas com menos condições financeiras. Eu acho que é um assunto muito atual, é um assunto muito pontual, principalmente na questão hoje que a gente vive de uma pandemia mundial, entender que os bens sociais primários, os básicos, não estão tendo, não existem. Então, toda vez que vocês forem questionados sobre a diferença entre John Rawls, né, e Robert Nozick, é importante salientar que essa ética não é tão aceita ainda, né? E nos dias de hoje ainda a gente vê muito isso, né? A elite, na verdade, hoje em dia é classificada muito assim.
A gente vive num mundo totalmente capitalista, num país capitalista, onde os únicos objetivos continuam sendo o que Nozick abordou, né? Que você não tem direito a dividir o 1 milhão que você ganha com o 1.000 que o outro ganha, porque você é responsável somente pelo que você trabalhou. E essa justiça distributiva que o Rawls tanto pregou e tanto quis fazer com que a gente enxergasse, o Nozick vai lá e tira, né? Tira de linha, tá? Bom, pessoal, o libertarismo de esquerda, né? Que vai ter o consenso com o libertarismo de direita, quando a liberdade é a propriedade de si, como eu falei, né? A propriedade de si mesmo, a propriedade igualitária de si mesmo. E o liberalismo igualitário do Rawls vai ser diferente da concepção restrita dos recursos naturais, né? Que abrange todos os recursos. Eu aconselho a ler A Elite Brasileira, tá? Do José de Souza. É a minha dica para vocês sobre esse assunto também. Bom, gente, então só para a gente recapitular um pouquinho, tá? Não sei se eu falei de mais ou de menos. Em 1974, a obra Anarquia, Estado e Utopia, do Robert Knowles, que vai estar criticando o John Rawls, tá? Ninguém pode ser sacrificado em favor dos outros, que é aquela questão kantiana. Defende o Estado mínimo, o Estado não garante os bens sociais, tá? Diz que ele é bem justo, tá? Ele se considera bem justo só se ele garantir o básico. Se você roubar, você é punido. Se você comprar e não pagar, se você matar, você é punido. Fora isso, tudo privatizado. Basicamente é isso que Robert Knowles quer passar pra gente. A filosofia é algo que às vezes se torna muito complexo da forma que ela é abordada. Então eu e Emanuel, a gente tentou passar essa aula de uma forma bem coerente, para que não seja tão dificultoso, tem questões de Enem, vocês saberem as críticas que são feitas, né? Então, os direitos invioláveis do indivíduo, que vamos falar muito até no atual governo, né? Mínimo por quê? Porque ele vai intervir o mínimo possível, tá? É mais ou menos isso, tá bem, gente? Bom, a histórica da justiça, o princípio justiça na aquisição, a aquisição de uma coisa sem possuidor não será justa se piorar a posição de outros que não têm mais a liberdade de usar dela, ou seja, garantir o direito de propriedade daquele indivíduo. Essa é uma das questões da teoria histórica da justiça do Nozick, tá, pessoal? É questão de Enem. Então, são 3 questões, tá? O princípio da justiça na aquisição, ou seja, garantir o direito de propriedade daquele indivíduo. Só tu é dono da tua casa e ninguém te tira. Segundo, o princípio da justiça na transferência. A transferência da propriedade é justa se fruto da vontade livre e resultado de imposições de fraude. Por exemplo, o Estado chega e desapropria a pessoa de suas terras. Aí a gente vai entrar na questão do MST, que já é uma conversa um pouquinho mais longa, mas também é muito debatido em questão a isso, tá? Esse libertarismo aí que eles tanto falam. Então, para vocês pensarem um pouco e poderem comparar essa segunda questão do princípio de justiça na transferência, a gente pode também sim incluir o MST, pessoas que não têm terras e pessoas que têm milhares de terras onde nem vão chegar lá nunca, nem usam aquelas terras para nada, mas não deixam ninguém morar ali, ok? E a terceira é o princípio de retificação, que serão usados os dados históricos sobre as injustiças procedentes a fim de retificá-las. O que significa isso? Só existe uma injustiça em relação à propriedade. Ela tem que ser justa, ok? Sociedade ideal, não existe critério, não tem fundamento, segundo ele, de uma sociedade perfeita, né? Inclusive no trecho da obra Estado, Anarquia e Utopia, ele fala isso, né? Que um palco para a utopia, na verdade, né? O Estado mínimo trata-nos como indivíduos invioláveis, que não pode ser usada por outros, de certo modo, como meios ou ferramentas ou instrumentos ou recursos, né? Não existe uma resposta para uma sociedade perfeita. As pessoas têm que correr por si próprias. Gente, eu queria fazer uma crítica aqui ao filme O Poço, tá? E eu acho que o Emanuel vai fazer também. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aí à disposição. Manu, tu quer falar alguma coisa sobre o filme? Eu quero falar a minha parte. Me diz se tu quer falar a tua primeiro. Não, sobre o filme ainda não. Eu só queria dar um adendo que é interessante a gente pontuar, que é a necessidade do Estado, né, do Estado mínimo, a necessidade de uma criação de um Estado mínimo para proteção, né, que uma coisa que a gente tem muito claro isso na filosofia do Estado mínimo, é que o Estado mínimo ele serve apenas para proteção e para o cumprimento né, de contratos, como Simone disse. Então, a gente tem uma ideia de que, na verdade, o sistema do Estado foi proposto depois que foram configuradas, né,
aquele sistema de classes, né? Depois que a gente já tinha presenciado aquela desigualdade extrema, né? Que a gente viu, onde existem indivíduos que têm mais, existem indivíduos que têm menos. A partir desse momento, foi criado, né, o Estado para prevenir roubos, né, para que não aconteça roubos, para que não aconteça fraude daquelas pessoas que pertencem a um nível social inferior, né? Que aí Tipo, mesmo. na época digamos que, tipo, quando o Locke, na verdade, né, já tinha abordado aí, porque eles eram livres para negociar, digamos que o Noske vai dar um contraponto nisso, né? Uhum. Porque ele sente que não existia segurança naquele comércio todo, né, Manu? Acho que é mais ou menos isso aí. E Ele aí vai. ele vai criar essa questão de que tu tem que ter essa segurança, mas somente nisso. De resto, tu é livre para fazer o que tu quiser, e ao mesmo tempo o Estado não tem que se meter em nada, né? Exato. Mas enfim, já vamos pular logo lá para o filme, o Poço, né? O Thiago já Uhum. ali falou no chat que ele já assistiu e que ele acha muito bom esse filme. E a gente achou legal a gente trazer esse filme para a discussão dessa aula de ética, porque se a gente parar para analisar direitinho, o filme O Poço ele fala muito sobre a sociedade. Ele fala muito sobre o sistema igualitário, né? Um sistema de equidade. Ele fala muito sobre um sistema privado, né? Ele fala muito sobre o senso meritocrático, né? E basicamente, na real, o que eu queria fazer é essa analogia mesmo. Que se a gente reparar na filosofia de John Rawls, cada indivíduo deve ter acesso à igualdade. Todo indivíduo deve ter acesso igualitário, ok? E o sistema do poço, ele visa isso, né? Quando ele coloca um elevador com várias comidas, fica proposto que cada indivíduo dentro da cela, cada indivíduo dentro do poço, ele tem direito a um prato de comida, que é o prato de comida que você escolhe quando você entra, né? Aí a gente tem aquele sistema de igualdade. Se todo mundo recebesse ou se todo mundo pegasse apenas apenas o seu prato de comida, o elevador chegaria com comida suficiente até o nível 300, que eu não sei se foi um spoiler, mas a gente descobre no final que a gente tem o poço vai até o nível 350, 340, não lembro. A gente achava que ele só ia até o nível 100, mas não, existe muito mais níveis Muito mais abaixo longe. do nível da desigualdade, ok? Aí lá é a desigualdade extrema, onde a gente não consegue nem encontrar pessoas vivas, porque elas já morreram de fome, ok? E é muito interessante a gente fazer essa analogia, né? Se o sistema real, se o sistema meritocrático, né, daquelas pessoas que estão no primeiro nível achar que elas têm direito a comer mais, se esse sistema de meritocracia não fosse algo real, o sistema de igualdade chegaria até o final do poço e as pessoas ali elas conseguiriam se alimentar, conseguiriam viver e conseguiriam sair do poço com vida, né? Mas a gente tem já imposto esse senso, né, de meritocracia, onde aqueles que estão em cima acham que eles estão em cima e por isso eles merecem comer mais. E aí a gente vê o que Aquela. acontece no poço. Exatamente, assim, ó, e é aquela questão que se a gente perguntar para uma pessoa rica hoje o que ela acha, né, sobre a questão da pandemia, geralmente um empresário, uma pessoa que tem dinheiro, que tem uma loja, né, o que ela acha, tem que manter o comércio fechado porque pode muita gente morrer, qual é a resposta dessa pessoa, né, que sim, tem que manter o comércio aberto, né, porque, gente, pensa bem, que não podemos é ficar sem trabalhar. Só que, na verdade, essa pessoa sabe que vai ter condições de sustentar a pessoa que está ali na casa dela, manter ela afastada numa fazenda, bem quietinha, né? Enquanto que você tem que estar ali na linha de frente, brigando a pegar um vírus, né? Porque você não está na mesma condição social que aquela pessoa, você não pediu para nascer pobre. Então, eu acho que o filme, ele é um filme bem didático, né? Ele mostra questões de diferenças de classes, bem como os indivíduos oprimidos se tornam opressores, né? Eu fiz umas anotações até, as pessoas alienadas acabam sendo oprimidas, né, Henrique? Porque quando tem oportunidade, acabam oprimindo os outros, achando que quando retornam àquela posição de oprimidos, eles serão os que serão os opressores. Oprimiram eles.
E o filme, num contexto geral, na minha opinião, ele mostra que não, ele desconstrói isso, né? Que há a possibilidade de quebrar esse sistema, há a possibilidade de quebrar esse círculo, né? E que traz uma esperança, na verdade, que há outra possibilidade colocando um ato, né? Uhum. Eu acho que sumiu aqui, parei a minha tela, não sei se vocês estão me assistindo aí. Foi, o áudio tá rolando, só travou a câmera. Ah, agora sim. Então assim, ó, não há apenas o diálogo, mas ocorre o ato, tá? E a parte de inferir ato de cima para baixo que haja um certo equilíbrio. Com uma parte que aquele cara pega e fala, se tu não me der comida, eu vou defecar na comida, entendeu? Tipo, a pessoa vai cagar literalmente na comida porque o outro deixa para ela um pedaço, né? Então, se vocês não repartirem, eu vou defecar na comida de vocês. Ele mostra a questão de classes, né? Como é possível mostrar um sistema, por mais que ele seja hierárquico, né? Seja baseado em opressão, é justamente uma crítica ao sistema capitalista, sim, né? A questão de mostrar ali que o sistema é mentiroso, né? Ao ponto de ocultar coisas e também é incerto, porque a gente nunca sabe o que a gente está vivendo. A gente nunca sabe o que realmente está acontecendo no nosso mundo e a gente nunca sabe porque a gente está numa classe diferente de outra pessoa. E a vida é incerta, né? Então, no momento, tu pode estar lá ganhando um monte e no outro, tu pode estar lá embaixo. O filme mostra isso, né? E as pessoas tentam nivelar dessa forma, sendo opressores ao máximo. Como a figura antiga do século passado, não vamos muito longe, Revolução Industrial, né, Henrique? Onde o homem trabalha, a mulher fica em casa, aí o homem chega em casa, maltrata a mulher maltrata o filhinho, aí o filhinho acaba maltratando o animalzinho de estimação, né? E isso vai se tornando um círculo, né? Durante gerações e gerações. Né? Aí a mulher aceita, oprime e tal, isso se torna um ciclo passando para várias gerações, e eu acho que essa é a parte mais didática possível que eu posso falar sobre o filme O Poço, né? Nada mais é do que ciclos que são passados, que não são encerrados, devido a um sistema totalmente patriarcal, né? Hierárquico, e esse filme mostra justamente isso, né? As classes são divididas por realmente andares, e a gente tem o véu da ignorância de pessoas que ainda acham que existem os. Eu não tenho culpa de ter o privilégio de ter nascido num lugar melhor, ou de ter nascido com cor tal, ou de um jeito tal, ou com cabelo tal. As pessoas acham que isso é apenas uma. Não entendem o que é uma loteria social, né? Elas entendem, por estarem numa bolha da ignorância, de que elas são merecedoras. É a meritocracia que fala mais alto, né? Então, o filme O Poço, ele fala sobre essa desigualdade, e no final, o que eu filosoficamente entendi aquela criança como sendo uma esperança. E a educação sempre vai ser a melhor forma de combater esses níveis, né? E essas separações de classes. Exato. É muito interessante. O filme, a gente acaba analisando ele como um filme, né, e não como uma obra didática, mas a gente consegue tirar muita filosofia dessa película, né? Digamos assim. Mas, ó, é basicamente isso. Eu acho que a gente consegue enxergar o filme de uma forma mais didática, a gente consegue tirar proveito da história, porque é uma coisa que reflete da nossa sociedade, né? É uma coisa presente na nossa sociedade. Mas Eu é acho até que o basicamente roteiro, eu acho até que sinceramente, assim, eu gostei do filme até com uma pessoa que eu tava assistindo no dia. Eu falei, esse filme o roteiro dele meio fraco, eu achei meio chatinho, mas ele tem uma mensagem filosófica muito grande. E aí essa pessoa me disse, será? Filosofia? Eu digo, cara, esse filme é totalmente filosófico. E aí, acho que passou uns 3 dias, saiu uma reportagem falando sobre a filosofia do filme O Poço, né? E é isso aí, né? A gente filosofia em todos os aspectos da nossa vida. pois é. Mas então, enfim, deu para entender mais ou menos, gente, o sistema de John Rawls, o sistema de Robert Nozick, os dois lados da moeda. Acho que a gente já pode passar Isso. para A as questãozinha do perguntinhas. Enem? Já estamos passando, né? É, Mas estão vamos passando lá. nosso tempo. Eu vou ver se eu consigo abrir uma enquete aqui. Tá. Foi, mas eu acho que tá cobrindo a parte das respostas, né? Tá cobrindo. Deixa eu dar uma Só faz a olhadinha. pergunta aí. Pronto, foi. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta, como obrigatórias, e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas.
Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isso é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça. Esse daqui é um texto retirado da Teoria de Justiça de John Rawls, né? E aí a pergunta é o seguinte: a visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Vamos lá. A relação entre liberdade e autonomia do liberalismo. B, a independência entre poder e moral do racionalismo. C, a convenção entre cidadão soberano do absolutismo. D, a dialética entre indivíduos e governo autocrata do idealismo. Ou E, a contraposição entre bondade e condições selvagens do naturalismo. O que vocês acham que é? Eu vou deixar ali aberta a enquete. Foi? Beleza. É isso. O que vocês acham, gente? Com base no que a gente viu na aula de hoje, na questão de Rawls, qual é a alternativa que melhor se encaixa? Vamos ver ela, né, entre as alternativas. A relação entre liberdade e autonomia do Estado. Beleza. B, a independência entre o poder moral e do racionalismo. Bom, a gente viu na ideia imposta de John Rawls que uma sociedade, ela só vai passar a ser uma sociedade justa quando todos os membros dela tiverem aquele mesmo pensamento social, aquele mesmo sistema de igualdade, né? Onde um indivíduo, ele vai poder ser livre dentro de uma sociedade e ele também vai ter autonomia, onde ele vai ter acesso, ele vai ter essas coisas que a gente comentou como os direitos sociais, os direitos, né, os direitos humanos. Então, de todas as alternativas que a gente viu aqui, a que mais se encaixa ali vai ser a alternativa a relação entre liberdade e autonomia do liberalismo, ok? Onde todos os indivíduos sejam, de certa forma, né, liberais, onde eles tenham o acesso, onde eles tenham a liberdade, enfim, política, a liberdade financeira, né? Mas ainda existe aquele senso como se diz, aquele senso de igualdade, né? Aquele senso de acesso. Então, das alternativas, a correta seria a relação entre liberdade e autonomia do liberalismo, ok? Que John Rawls aí ele está comentando sobre a ideia libertária de uma sociedade e ele vai falar que por mais que essa sociedade seja uma sociedade libertária, ela ainda tem autonomia daquele senso de ajuda, de auxílio, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Deixa eu ver se já dá para fechar aqui. E eu passo para a próxima. Só tira a opção da enquete aí, por favor, Henrique. Saiu a opção de enquete? Não. Opa. Eu não sei como. Calma. Apareceu a opção. Tá aparecendo, eu queria que tu tirasse para me poder. E aí, agora sim. Agora sim. Tá, eu vou falar essa segunda, então, do Nozick, tá? Aham, vai lá. Posso ler? Uhum. Tá. Então, em sua proposta de um Estado mínimo, Robert Nozick defende que as relações de cooperação e associação entre os indivíduos devem ser voluntárias, já que o Estado deve reconhecer os direitos individuais como invioláveis. B, legalmente organizadas e reguladas, já que o Estado tem... Acho que tu mexeu ali. Isso. Já que o Estado tem, entre suas poucas funções de estímulo, a associação entre indivíduos. C, determinação pelo Estado, responsável primeiro pela sobrevivência dos indivíduos e da coletividade na qual aqueles indivíduos cooperam e podem prosperar. D, estimuladas pelo Estado, que deve considerar
Não consigo ler, tem um papelzinho da enquete ali. Ai, calma. Foi. Acho que saiu. Só Tá, apertar a opção que tu. tá. Já apertei a minha opção, tá? Beleza, saiu Aí aí? tem a última lá que é desestimuladas pelo Estado por quanto elas oferecem, blá blá, do governo, é seu direito e é o monopólio de vigilância. Pessoal, assim, ó, segundo o que eu falei para vocês sobre Robert Nozick, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, vou repetir. Na proposta de um Estado mínimo, que é quase onde o Nozick coloca que a gente não deve, que o Estado não deve interferir, senão ele não vai ser legítimo, tá? Ele defende que as relações de cooperação e associação entre os indivíduos devem ser A, B, C, D ou E. Dá um tempinho aí para o pessoal colocar a opção que acha. Deu? Tu acha, Henrique? Acho que sim. Pode Deu? ir? Tá, tu tira. Então tá. Então pode tirar a opção da enquete. Isso. Então, na proposta de um Estado mínimo, né, o mais impossível que for o mínimo que o Estado interfira, a resposta correta é a A, gente, porque tem que ser voluntária, né? Já que o Estado deve reconhecer os direitos individuais como invioláveis. Você não pode ser violado, né? Ah, minha gata tá pulando, minha gata tá no cio, tá. Minha neta, na verdade, a gata é minha filha. Gente, então assim, ó, a opção A, tá? Já que o Estado deve reconhecer os direitos individuais como invioláveis. Os direitos individuais sempre vão ser, na teoria do Nozick, inviolável. O que a pessoa, como cidadão, quiser, vai ser inviolável. Eles nunca vão pensar num bem maior, segundo a teoria do Nozick, tá? Sempre vai ser no indivíduo, na verdade. Não no indivíduo como um todo, como no utilitarismo, mas sim somente nele, porque ele que é responsável pelos direitos dele. Ele não nasceu na sociedade, ele foi imposto lá. Então, essa é a questão. Tem um texto, eu não lembro qual, se é no livro do Habermas que ele comenta, que é falado justamente sobre isso, pessoal. O Knowles, ele gosta muito de fazer uma comparação, que já que o Rawls fala tanto que tem que ter uma justiça distributiva, né? Ah, então se tu quer que seja tudo igual, tudo igualzinho, já que tu tem dois olhos, por que que tu não fica sem um olho e dá para um cego? Sabe? Umas comparações bem extremistas, assim, o Knowles que faz, para fazer essa comparação. Só que, ao mesmo tempo, ele não compara e não se atém aos princípios de justiça quando uma pessoa não pede para nascer onde nasce e não tem basicamente nada, que volta lá naquele parâmetro que eu e o Henrique havíamos falado antes. Mas então, questãozinha de Enem tá aí, né? A primeira opção é a correta, tá bem? Beleza? Eu acho que deu para entender tudo, a gente também já está passando um pouquinho aqui, mas é isso, galera. A ideia de John Rawls e a ideia de Robert Nozick é essa. Um propõe a equidade e outro propõe, como você pode dizer, Simone? O outro propõe, na verdade, e o Estado mínimo, né? O Estado só é legítimo se intervir ao mínimo. Então, a justiça com a equidade é para o John Rawls e para o Robert Nozick que o Estado só é legítimo quando ele intervém ao mínimo. Então, os bens sociais não existem. É uma utopia, segundo ele. Por isso que ele lançou a principal obra dele contrapondo ao Rawls, né? A sociedade viver feliz com todo mundo tendo um pouquinho igual é algo que é uma utopia, segundo a teoria do Nozick. Para o Nozick, você só é livre, você é livre sobre tudo que você tem e você não pode dividir. Você está roubando se você forçar o outro a trabalhar e pagar o que para você que ganha menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Lembrando, galera, que a gente tem o grupo do desafio, onde a gente pode estar tirando eventuais dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhem lá para o grupo, que ou eu ou a professora Gabriela vai estar respondendo vocês na monitoria, beleza? Então, qualquer assunto que vocês quiserem aprofundar, qualquer dúvida, é só mandar mensagem lá no grupo do desafio, que a gente vai estar resolvendo, beleza? Essa foi nossa aula de ética, nossa aula 13 de ética ou filosofia da moral, né? E acredito que conseguiu ficar tudo bem claro, beleza? Deu alguns problemas, mas a gente conseguiu, gente. É isso. Muito Nossa, deu muito problema.
Gente, muito obrigada. Desculpa aí o atraso para aparecer, porque realmente meu celular deu um pane total, eu não consegui entrar por nenhum navegador, mas qualquer dúvida, só para reforçar então, o Estado mínimo é o que o Nozick defende, o Estado não garante bens sociais e ele diz que ele é bem justo, isso segundo Robert Nozick, né? Mas a gente aí tem um governo atual que mostra o que a gente está vivendo e sabe em prática o que realmente é.